Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu ia entrar ao vivo no Facebook, mas não conseguimos. A plataforma do Facebook não está nos permitindo entrar ao vivo, ok? Mas não vou deixar de pregar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Dentro do que Deus falou ao meu coração, antes eu quero cumprimentar a todos os amigos, amigas com a paz do Senhor Jesus e dizer que vocês são uma bênção em nossa vida, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra de reflexão. Dentro dessa palavra de reflexão nós vamos entender que hoje, infelizmente, em alguns lugares a proposta do Evangelho está sendo distorcida. Muitos almejam apenas se dar bem financeiramente, não que isso seja um pecado, você conquistar as coisas, você crescer, você enriquecer, você ser uma pessoa bem-sucedida, isso não é pecado. Quero deixar bem claro. Mas nós precisamos entender que antes de tudo isso, tem algumas lições que precisamos aprender. E uma delas é como consolidar a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa vida espiritual. Como consolidar a nossa família. Pastor, por que como consolidar a nossa família? Nós estamos vivendo num período de eleições. Nós estamos vendo muitas guerras políticas entre a direita, entre a esquerda, e nós precisamos tomar muito cuidado. Esse ano é um ano de eleição e há muitos projetos na Câmara dos Deputados que vai contra os nossos princípios, que vai contra a instituição que Deus instituiu, que é a família. E não falo família apenas famílias cristãs, mas toda a família da terra. Tem projetos para acabar com a família. Projetos de leis que vão desestruturar a família, as nossas crianças, os nossos jovens. E haverá tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, se nós não estivermos preparados, consolidados para enfrentar esses dias ruins, dias difíceis, nós não vamos suportar. Porque vai iniciar-se também uma perseguição religiosa contra o povo cristão. E isso já começou para alguns líderes, já estão sendo perseguidos por falar a verdade. Então, dentro disso, nós precisamos ficar muito atentos por o que vai acontecer, o que está para acontecer. E se você não firmar, não consolidar o seu chamado, a sua vocação, a sua família, talvez você não suporte as perseguições, as lutas, as crises que poderão vir, os dias difíceis que poderão vir. E nós precisamos entender acerca disso. Muitos não querem mais entender acerca disso. Mas nós temos essa responsabilidade como cristãos, como servos de Deus, de pregar a verdade, expor a verdade e falar, porque nós, por enquanto, há liberdade de expressão, mas também estão querendo acabar com essa liberdade de expressão. Então nós precisamos entender algumas coisas, como eu vou consolidar a minha vida ministerial, como eu vou consolidar o meu chamado, a minha família. E muitos estão esquecendo disso e só buscam aquilo que satisfaz os seus desejos carnais. Muitos estão esquecendo disso e buscam apenas se enriquecer e viver e viver no Evangelho para se dar bem, ser bem sucedido financeiramente falando. Mas o Evangelho não é isso, meus irmãos. O Evangelho vai na contramão de tudo isso. Então, dentro desse tema
nesse vídeo de hoje é como consolidar o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa família em tempos ruins, em tempos difíceis. Nós precisamos entender que nós precisamos já começar, já era para estarmos nos blindando contra os dias maus, contra as artimanhas do inimigo das nossas almas. Muitos cristãos estão desapercebidos e estão dormindo, e o diabo já tem tudo arquitetado para acabar com as famílias, acabar com o povo de Deus e estabelecer o seu reino. Mas eu creio que Deus também está levantando uma geração de homens e mulheres que ainda não se prostraram, que ainda tem visão espiritual e que ainda entende a verdadeira palavra, que a Bíblia nos diz que haveria tempos difíceis, que haveria tempos trabalhosos. Então, dentro disso, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais consolidar a vossa vocação e eleição. Fazendo isso, nunca, jamais tropeçarás ou tropeçareis. Fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. O que é consolidar? Consolidar é ficar firme, consistente, é ficar forte, resistir. E nós cristãos, nós precisamos entender isso. Resistir, ficar forte, ser resistente, ficar firme. E nós só vamos conseguir ficar firme e resistir os dias maus, as adversidades, as lutas que podemos enfrentar, se nós entendermos alguns princípios bíblicos. Quais são esses princípios bíblicos? Primeiro, a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditar de dia e de noite, para que prudentemente ela nos conduza por onde quer que andares. E aí seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Então, primeiro, Pedro está dizendo: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais consolidar a vossa vocação ou eleição, ou cada vez mais firme a vossa vocação, porque tem gente que nem sabe o que é ser firme na sua vocação, naquilo que ele foi chamado a fazer. Muitos cristãos estão omitindo e estão deixando de falar a verdade, com medo, mas nós precisamos entender, queridos. No livro de Efésios, capítulo 6, eu vou voltar lá, eu quero compartilhar esse versículo. Versículo 10 diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Nós só vamos ficar firmes contra as astutas e ciladas do inimigo da nossa alma se nós entendermos que a nossa prioridade tem que ser a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não vamos resistir os dias maus. Porque ele vai dizer assim: olha, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. E havendo feito tudo, ficai firme. Agora ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então nós precisamos entender que os dias maus chegarão. A qualquer momento o dia mau poderá chegar
na minha casa, na sua casa. E como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou vencer essa situação? Eu só vou conseguir vencer essa situação se eu estiver firme. Se eu entendi o que é consolidar a minha vocação. Consolidar a minha vocação é eu entender que eu preciso examinar, ler, orar, jejuar, ter intimidade, ter um relacionamento com o Eterno, com Deus. Porque tempos difíceis e tempos trabalhosos estão por vir, meus irmãos. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja entender que tem situações que estão por vir, que se nós não estivermos firmes com Deus, se nós não estivermos de posse de toda a armadura de Deus, nós não vamos resistir nos dias maus. Então nós precisamos entender isso. Nós sabemos que é um tempo de eleição, é um tempo de política, e também sabemos que já iniciou as perseguições contra o povo de Deus. Perseguições religiosas por causa da política. Então nós precisamos entender isso e saber de fato, de verdade, em quem você vai votar, em quem eu vou votar. Quem nós precisamos votar? Nós não podemos votar em pessoas que vai contra a instituição que Deus instituiu com grande amor, que é a instituição família. Não podemos votar em pessoas que vão na contramão daquilo que aprendemos biblicamente. O que me implica em dizer é que muitos cristãos ainda estão perdidos nisso. Eu não quero perder a minha família, não quero ver os jovens sendo perdidos, os ensinos das escolas deturbando aquilo que nós plantamos dia após dia na vida dos nossos filhos, ensinando acerca do que é a vida, acerca do que é a palavra de Deus, o que é um relacionamento com Deus, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, e aí vão distorcendo tudo isto e implantam e querem fazer com que nós venhamos engolir tudo isso que eles querem pôr contra as nossas vidas, nossas famílias, nossa casa. E para que eu possa resistir isso, eu preciso entender que eu preciso consolidar a minha vida, consolidar a minha vocação ministerial, a minha vida. Eu preciso estar pautado naquele texto em Mateus capítulo 7, que vai dizer assim: todo aquele homem que ouve e pratica as minhas palavras é comparado a um homem prudente que, ao construir a sua casa, edificou sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, os rios bateram com grande impacto naquela casa, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, as dificuldades vieram naquela casa. A tempestade, o vento sopraram com grande força, mas ele não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Ou seja, ele entendeu que precisava priorizar na sua vida a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, se consolidar, ficar firme com o Senhor. E aí que está, que muitos estão dormindo em nosso meio, não se posicionam, não ficam firmes na presença de Deus, uma hora está, outra hora não está. E você precisa entender isso. Se você é dessas pessoas que uma hora está e outra hora não está, os dias maus vai chegar. Vai chegar tanto para aquele que está firme na rocha, tanto para aquele que não está firme na rocha. Então nós precisamos despertar para algumas coisas hoje. E eu vou caminhando para encerrar esse vídeo para dizer algo muito importante para você. Nós estamos num período difícil. A nação brasileira está num período muito delicado. Nós, homens e mulheres de Deus, precisamos nos posicionar acerca dos princípios bíblicos
acerca do direito da família, da defesa da família, a defesa dos jovens, dos adolescentes. Mas você precisa entender também que antes de tudo isso, eu e você precisamos consolidar, ser resistente, ficar firme no nosso chamado, na nossa vocação. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Por quê? Porque os dias maus chegarão. Infelizmente, isso é o que eu preciso lhe dizer. Tem tantos projetos de leis que vai na contramão daquilo que aprendemos biblicamente, daquilo que ensinamos para os nossos filhos, daquilo que ensinamos para as pessoas que vão se casar, para os casados também. Então tem muitas coisas que nós precisamos nos atentar e precisamos ficar firmes para resistir os dias maus. Paulo ele vai dizer no livro de Efésios que nós lemos: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Para mim resistir nos dias maus, eu preciso estar firmado, eu preciso ser resistente, eu preciso consolidar a minha chamada. E eu só vou conseguir resistir os dias maus se eu estiver firme com Cristo, se eu tiver um bom relacionamento com Cristo, se eu tiver a palavra dele guardada no meu coração. Senão, eu não terei. Então fique com essa reflexão. E eu tenho certeza que Deus irá lhe abençoar em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.